Alea jacta est, a sorte da direita no Brasil está lançada. O Paraná Pesquisas deixou Eduardo Bolsonaro de fora. O sistema tenta empurrar Tarcísio como sucessor palatável e a anistia começa a ser tratada como um instrumento de chantagem. O bolsonarismo está vivo, mas seus espólios já estão sendo divididos pelas hienas. Às vésperas do teatro que pretende enterrar Jair Bolsonaro politicamente, a direita permitida joga a bola e dá entrevistas pedindo pacificação e se colocando, claro, como a solução para tudo isso. Como se não bastasse, o Brasil sofre com desequilíbrio institucional. A PF fez operação na Faria Lima contra o PCC, enquanto estranhamente as ações dos bancos subiram. Trump fala em guerra contra cartéis, navios de guerra cercam a Venezuela e os Estados Unidos cogitam usar o Ato 301 para enquadrar até o sistema financeiro brasileiro. Ufa, é tanta coisa, né? Hoje, então, a gente puxa o fio com o nosso querido Herbert Passos, o frila fixo quinzenal, o nosso homem internacional Arthur Remoto Machado e o nosso trifinalista do iBest, Kim Paim. Eu não sei se já vai ter sido o resultado aí. Quarta-feira a gente grava na segunda. Quando é o resultado? Não, já saiu na quarta? Não, demora? Tempo aí, uns meses. Deve ter um mês de votação. O resultado mesmo só sai ano que vem. Então votem no nosso querido Kim Paim, porque ele está representando o quinto elemento, né? Então vai ser aí a iBest, 3 categorias. Ele diz que prefere o de jornalista, né? Mas jornalista... Eu já votei no Kim. Eu sou humilde, eu não preciso levar os 3 não. Só um tá bom. Posso deixar os outros lá pra galera. Então tá bom, eu tô aqui todo animadinho, mas antes de começar eu já tava falando, pô, que semaninha, hein? Tava todo mundo meio... Eu até me animei assim pra começar, pra não começar muito baixo astral aí, que tá todo mundo... Porque a gente tá vendo esse teatro que o pessoal chama de julgamento, né? Tá vendo? Não, vai ser amanhã, mas quando tiver no ar isso aqui, vocês já vão estar presenciando essa palhaçada que estão chamando de julgamento, mas que nada mais é que um teatro. Eu nunca vi um juiz falar, provavelmente vai ser condenado dias, meses antes de um julgamento. É um negócio tão absurdo que nem tenho o que falar. Mas estamos aqui, como sempre, toda semana, temos que estar. Então, Kim Paim, vamos lá. Fale o que aconteceu na semana passada para a gente discutir. E semana que vem, quem sabe, a gente já vai estar falando sobre o julgamento. Então, você fazer um grande resumo de tudo que aconteceu. Tivemos essa mega operação aí contra um esquema de lavagem de dinheiro, PCC, empresa aí, fundo de investimento, alguns bilhões envolvidos, muita gente aí do setor de combustível, né, mas de forma assim, mais específica. Isso daí gerou um baita de um burburinho. Não sei para onde isso daí vai, mas pode ser que isso daí atinja a classe política, quem diz a turma da Globo. E a Globo fala em pessoas da política mais ligadas, mais à direita, né? Quando fala mais à direita, a gente sabe o centrão. Então, por mim, que passe o trator em cima mesmo, não tenho nenhum apreço por ninguém, que o centrão conheça o que é a máquina de perseguição do PT, porque o centrão tá muito confortável nesse jogo. Aí você também teve semana passada, como você falou, diversas movimentações em torno aí dessa questão dos Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, mundo, Estados Unidos, Venezuela. Talvez a coisa de maior relevância nem tenha sido, sei lá, coisas ligadas ao Brasil, Venezuela, o boato que Trump teria batido as botas aí no final de semana. Teve isso também. Mas uma das coisas mais relevantes que estão acontecendo nesse momento, eu acho que é o embate do Trump contra o Fed, onde ele está tentando aí buscar uma maioria e buscar, né, obter o controle da política monetária do país e basicamente acabar com aquela história lá de Banco Central Independente. Isso daí está gerando um rebuliço gigantesco, né, é atacar o coração do sistema financeiro mundial. No Brasil foi criticado por todo mundo, óbvio, que teme que o Banco Central brasileiro deixe de servir a Faria Lima e vire uma instituição de política de Estado. E aí, semana passada teve a capa da revista The Economist, né, que tem os Rothschild aí como um dos sócios. E aí um dos pontos, além de... Eles estavam falando do Brasil, que o Brasil tem uma lição para ensinar para os Estados Unidos, aquele papo furado, né, porque os Estados Unidos não conseguiu perseguir o Trump. Né, perseguiram, mas não conseguiram colocar ele na cadeia nem tirar da eleição. E aí a gente fala de Bolsonaro, o ponto principal também da revista é essa questão do Fed. O que mais teve de coisa na semana passada foram
essas movimentações políticas em torno da eleição de 2026, Romeu Zema, Martinho Júnior, Caiado, Tarcísio, se movimentaram das mais diversas formas, falaram sobre os mais diversos assuntos, negaram muita coisa. A imprensa, por outro lado, mostrou que todos realmente estão de cabeça nas suas campanhas presidenciais, né? Não tem nenhum disso de, não, vou ver, não tem vou ver. Todo mundo começou, e eu acho que a síntese do que estamos vivendo aí, junto a essa... Não vou falar um pouco mais de Bolsonaro, mas essa síntese da questão política, eu até comentei na semana, eu acho que a gente está deslocando o eixo, até, na verdade, não só no Brasil, você pode reparar pelo mundo, onde a disputa deixa de ser entre direita versus esquerda para se tornar direita versus sem direita. Seria mais ou menos conservadores versus liberais. É um cenário que a gente já viu no Portugal, lá a turma do Chega, escanteado do governo, o partido de direita, sem direita, se uniu ao Partido Socialista para isolar. Um cenário que aconteceu na França, para isolar a turma da Le Pen, a turma do Macron, se uniu a turma da esquerda, o Mélenchon e tudo mais. É um cenário que a gente está vendo na Alemanha, que tem a AfD, contra o CDU, que é um partido sem direita. Então isso está acontecendo aí por todos os lados. No Brasil não é diferente. Você tem a direita mesmo, né, o pessoal aí que tem valores bem, pelo menos bem claros, e ainda você não consegue colocar assim por que e listar os diversos pontos. Você vê que tem um sentimento presente de antissistema dessa direita. E do outro lado você tem a sem-direita, moderados, né, bonitinhos, estão lá sempre marcando presença na Faria Lima. Então a gente está vendo aí todos os desdobramentos desse embate. E para terminar, né, que é a questão da semana, é o julgamento, a farsa do Jair, né, o inquérito contra o Jair. Eu até falei pra você, ele já tá aí vendo todos os absurdos, né, de hoje, o papo já tá preso. Semana passada quiseram colocar a polícia dentro da casa dele, dentro da casa, aí só colocaram no quintal, sabe, monitorando o perímetro. Aí vai aí a imprensa brasileira nas últimas horas, a mesma imprensa que, sei lá, se calou todo esse tempo, para começar a publicar matéria sobre as controvérsias, coisas que aconteceram ao longo dos anos e coisas que estão acontecendo nesse julgamento que são controversas. A imprensa sequer consegue falar de, sei lá, inconstitucionalidade, né, nulidades, erros. Não, controvérsias, como se tivesse algum tipo de justificativa. E aí a gente vai, a Globo anunciando que vai fazer uma semana com a cobertura especial do que está acontecendo, o Supremo também, obviamente, cheio de câmeras novas, bonitas, para, sei lá, né, dar um... É a festa deles, é a festa da perseguição contra o Jair. E é isso, né? É o resumo aí, bem rápido, do que vimos aí na última semana. Não, é a prova de que isso é uma espetacularização, um negócio que o Arthur sempre fala aqui, que é uma forma, é uma das ferramentas, né, para pegar pessoas que você simplesmente não gosta, né, para criminalizar quem não fez crime nenhum. Mas vamos lá, para o nossa primeira rodada aqui. Teve essa semana a questão do Eduardo Bolsonaro fora da pesquisa Paraná, que o Murilo Hidalgo até falou que não, foi o Jair que pediu, depois o Eduardo desmentiu, disse que em conversa com familiares não foi bem assim. Eu vou começar com o Arthur. Arthur, o que você tem a dizer sobre essa escanteada que o pessoal está tentando dar no Eduardo? É sinal que ele tem uma força ou é sinal que ele está isolado? Ou é os dois? Como é que é? Não, que o Eduardo tem uma força é indiscutível. Na base, hoje, da direita brasileira, ele virou o grande líder, e se ele estivesse nas pesquisas, ele ia absorver com toda certeza o apoio integral dos votos do Bolsonaro. E, a depender do seu desempenho, que eu acho que ele consegue ter uma boa interlocução com outros setores da economia, ele conseguiria, inclusive, roubar monte e agregar mais gente. Mas a questão é que não é de hoje, veja só, não é de hoje que o Murilo da Paraná Pesquisa trabalha para boicotar o Bolsonaro. Eu já tive a possibilidade de ter, quando estava até no Brasil, tem mais um ano que a gente está aqui, né? Eu notei como o tempo passa, um ano aqui em Portugal. Há mais de um ano, ainda na época da eleição, já tive alguns eventos na casa de pessoas em que ele estava presente, e naquela época ele já tinha uma postura
né, que aparentemente dava informações de que o ideal era sempre boicotar o Jair, dizer que o bolsonarismo não dá voto, tipo, o Jair é parte do problema e não parte da solução, né, e tentando sempre tirar o apoio do Jair. E a estratégia do Murilo, ela bate muito com a da turma do PL, eles fazem isso muito em conjunto. Eles cercam o presidente, esvaziam o entorno do presidente, e aí depois eles começam a dar informações, inputs errados ao presidente, ou incompletos. O presidente ouve eles parcialmente e, a partir de uma concordância parcial, momentânea, eles transformam isso numa estratégia e colocam a culpa da decisão, né, a responsabilidade da decisão do Jair. Então, de repente, ele falou assim, não, o melhor agora, um exemplo, não sei se foi o caso, né? Vamos tirar ele agora, porque está muito quente o negócio, vamos tirar, mas na próxima a gente faz. Aí o Jair concorda, ele vira e fala assim, não, foi o Jair que pediu. Então é constante isso do Murilo, é constante isso de algumas pessoas do marketing do PL, é uma rotina que esses caras fazem. E veja, eles estão patrocinando há muito tempo, tentando patrocinar os seus candidatos a partir do voto do bolsonarismo, entendeu? Isso eu acho que é evidente. E não precisa nem dizer que o escanteamento do Eduardo se dá só pela pesquisa, não é de hoje. O PL não fez nenhuma manifestação incisiva quando o Eduardo foi para os Estados Unidos, quando ele saiu foragido, né, perseguido pela PGR aqui, ele teve que se exilar, né, saiu exilado. Então, ele não teve nenhum apoio do PL, ele não teve nenhuma manifestação de real, concreta, política de apoio, ele não teve apoio financeiro, cara, ele não teve nada. O PL simplesmente finge que não é com ele, entendeu? O Eduardo virou um voo solo. E todos os momentos que o Eduardo ficou sozinho nos Estados Unidos, o PL também não se manifestou. Então, é uma política do PL há muito tempo isolar o Eduardo. Só que agora, além do isolamento tradicional do bolsonarismo, há um problema, que o Eduardo é um cara hoje muito forte, entende? Em termos de urna e representatividade política e de liderança política no Brasil. E isso atrapalharia os planos do Murilo, né? E aí, como o Kim fala há muito tempo corretamente, aí o cara boleta menos, né? E boleta menos, perde a graça. Muito bem. Herbert, eu estava vendo aqui, o Reinaldo Azevedo falou uma coisa que a gente fala há muito tempo que é incrível, porque o Reinaldo Azevedo foi um dos caras que me levou meio que para a direita, na época que ele era outra pessoa, né? Não sei, eu acho que ele foi abduzido e depois voltou como... mas, nessa época eu concordava com ele, fazia muito tempo que eu não concordava com ele, mas ele falou uma coisa que a gente vem falando aqui, que é a questão do Tarcísio, que já está escancarado, né, que ele é candidato, que ele quer ser candidato, mesmo que ele não fale isso em bom tom, todo mundo já sabe. E ele diz que tem uma questão, que se a eleição de um Tarcísio seria ainda bolsonarismo, né? Se isso tudo... Peraí, deixa eu até ler como é que ele falou. Ele falou assim, se a família Bolsonaro flerta com a irrelevância e entrega o eleitorado a Tarcísio, acreditando em futuros arranjos, ou se fiel ao que realmente pensa, recomendará que sabote a candidatura do governador de São Paulo, ou de outro qualquer que pretenda falar em nome do ex-presidente sem se comprometer inteiramente com a sua pauta. A expectativa é que seja ele a conduzir um bolsonarismo sem Bolsonaro. E aí vem outra questão. Isso ainda seria bolsonarismo? Você que é um cara que até já criticou os bolsoloucos quando eram muito radicais e não sei o quê, e agora a gente está nessa situação em que o bolsonarismo parece mesmo enfraquecido, porque o sistema está em cima, mas a gente vê um apoio popular absurdo, né? Um apoio popular... Será que esse cálculo do PL ou do Tarcísio não está meio mal feito, assim? Porque a minha impressão é que esses votos não se transferem, especialmente se essa farsa for escancarada. O que você acha? Tá, vamos lá, tem dois pontos aí. O Tarcísio é uma coisa, o Reinaldo Azevedo é outra. O Reinaldo Azevedo, muita gente gostava dele porque ele era antipetista. E num dado momento ali, não existia muito essa história de quem é conservador, quem é conserva-louco, quem que é liberal. O Brasil, numa ausência de uma ideologia, ou pelo menos de diretrizes mais bem formadas à direita, ele sempre se coloca, né, essa massa toda sempre se move
anti alguma coisa, então ela vai ser anti-esquerda. Como a esquerda estava ali no governo há muito tempo, incomodando e precisando, como é que eu vou dizer, baixar um pouco a bola para não ir tão longe, o Reinaldo Azevedo despontou como uma figura de direita, mas muito mais por estar em oposição ao PT do que por qualquer elemento mais conservador. Quando muito ele tinha ali algo de liberal. Mas isso de fato atraiu muita gente, ele tinha uma retórica forte. Mas enfim, era o clima que a gente viveu, principalmente após 2013, né? Naquele comecinho. Agora, o Tarcísio, se eu quisesse lançar o Tarcísio candidato, a última coisa que eu faria era isso que eles estão fazendo agora, de ficar empurrando o cara goela abaixo de todo mundo como se ele fosse a solução. Isso é o prato cheio para queimar o Tarcísio, na verdade. Por quê? Porque, óbvio, que para o público que é bolsonarista, ou mesmo para aquele público que não é bolsonarista, mas que simpatiza mais com o Bolsonaro, enfim, que está ali, que não está gostando tanto de ver a postura do Tarcísio tão entregue ao Centrão, porque o Tarcísio, ele está se tornando um tucanão. Né? Ele está ocupando, claro, eu já esperava que ele ocupasse esse posto, porque em São Paulo, como eu já cansei de repetir aqui, você tem estruturas políticas de longuíssima data que estão bem enraizadas na sociedade, e quando você governa com essas estruturas, você não consegue muito ir contra elas, você tem um espaço de margem muito pequeno. Só que mesmo esse espaço de margem pequeno que o Tarcísio tem, eu entendo que ele não está sendo bem utilizado. Ele poderia ser melhor aí por vários fatores que não cabe a gente entrar nisso agora. O fato é que o Tarcísio está se tucanizando muito, que ele precisa governar para aquele mesmo sistema que manteve o PSDB em São Paulo por quase 30 anos, né? E ele vai se queimando na medida em que ele se coloca como o sucessor do Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro ainda, veja, o público do Bolsonaro ainda não considera o Bolsonaro fora do jogo. Então, o cara que já começa agora a se colocar dessa maneira, ele está se queimando, na verdade. Então, quem está em volta dele e está querendo fazer a moral dele, está, de repente, se sentindo na obrigação de correr para, de repente, não perder espaço para Zema, para Caiado. E eu acho que estão queimando o Tarcísio. Se o Tarcísio quisesse mesmo assim, pegar um apoio dos bolsonaristas ou de todo esse público que está mais à direita e que já estava de saco cheio desse teatrinho tucano PT, né, PT, PSDB, ele teria que ficar mais recolhido e manter a postura que ele estava antes, que era uma postura de que não, o candidato é o Bolsonaro, ele tinha que insistir muito nisso, de candidato ao Bolsonaro. Bom, como ele não está fazendo isso, como em volta dele as forças são muito poderosas, ele já está sendo arrastado e assim ele vai se queimando cada vez mais. Então ele está, na verdade, reduzindo o potencial dele de votos. É dessa maneira que eu vejo. Agora, essa disputa, o Reinaldo Azevedo, né, não é nem que você concorda com ele que concorda com a gente. Que a gente começou antes, né? Até porque, não, assim, diga-se de passagem, Felipe, todo mundo sabia que isso ia acontecer. Né? Ninguém precisava ser um grande analista político para poder perceber que eles iam utilizar esse julgamento como meio de chantagem para deixar o Bolsonaro fora do jogo e conseguir com que o Bolsonaro apoiasse o candidato dito do sistema. Uhum. O candidato eles só foram com muita sede ao pote, né? Estão indo com muita sede ao pote. E tá um negócio ridículo, né? Eu considero que essa história de colocar a polícia na casa do Bolsonaro, para mim, pessoalmente, é um divisor de águas. Eu considero esse fato, o apoio a esse fato, semelhante a alguns divisores de águas que ocorreram na pandemia, sabe? Que a gente tem sempre amigos, eventualmente alguém tem parentes que começam a defender coisas absurdas, aquele passaporte de vacina para sair na rua, máscara sozinho dentro do carro, fechamento de comércio que não tem nada a ver, que jamais tem aglomeração. Você começa a ver as pessoas defendendo alguns absurdos, e isso acaba sendo um divisor de águas na sociedade, porque você fala, cara, ó, tudo bem, esse cara eu gosto dele, é meu amigo, mas, pô, a partir do momento que a pessoa defende certas posturas, e mesmo quando essa pessoa defende por engano, você fala, cara, eu não sei se eu quero ter uma convivência tão próxima com quem tem esse tipo de engano. Né, com quem sai de tão facilmente a uma sanha totalitária, dessa maneira, sem discernimento, de maneira desesperada. Eu não sei se eu quero gente tão desesperada próximo de mim, no meu círculo de amigos, né, que peidam na farofa de maneira assim tão fácil e tão rápido, embotando o próprio raciocínio. Eu vejo esse apoio à polícia na casa do Bolsonaro mais ou menos como divisor de águas também.
Eu vejo que as pessoas que estão apoiando isso estão cometendo um erro muito grosseiro, porque estão apoiando algo para o qual não se tem nenhum tipo de previsão legal, que é um absurdo gigantesco. É um absurdo gigantesco. A casa da pessoa é inviolável. Não tem como fazer isso que está sendo feito. E, no entanto, as medidas do Xandão estão avançando para muito além do que a Constituição permite, e as pessoas estão aceitando. Só que elas estão cometendo o mesmo erro hoje, as pessoas de esquerda, ou às vezes mais do centro que estão caladas, estão cometendo o mesmo erro que eu já critiquei aqui, que as pessoas mais de direita cometeram na Lava Jato, quando apoiaram qualquer coisa que a Lava Jato fazia, só porque era contra a esquerda. E acabaram apoiando coisas para as quais não se tinha previsão legal, e fizeram o quê? Foram abrindo uma brechinha. Opa, agora a gente está na segunda rodada. A brecha está maior e agora ela é utilizada contra a direita. Tá, o que será que vai acontecer na próxima rodada? Vamos dizer que aconteça isso aqui que o Barroso falou, que vamos empurrar o extremismo para as margens da história, alguma coisa assim o Barroso falou agora nas vésperas de começar o julgamento. Bom, a gente pode até discutir o que é extremismo, né? Eles chamam de extremismo o que teve de extremismo no governo Bolsonaro? Falar palavrão? Se tratar algum jornalista? Eu chamo isso de grosseria. Né? Grosseria é uma coisa, extremismo é outra coisa. Eu acho botar que polícia, por exemplo, é extremismo. Cara, botar polícia na casa de uma pessoa sem nenhum tipo de previsão legal, isso é extremismo. Por que não decretaram logo a prisão preventiva, então, que é um instrumento que pelo menos é lícito? Não, cara, vão fazer um tipo de absurdo. E aí você vê que as instituições vão concordando com essa bagunça. É a Polícia Federal seguindo essas ordens, é a mídia fingindo que, ok, tá tudo bem. Teve outro episódio essa última semana, não sei se vocês comentaram nos últimos programas, mas do que saiu na Globo News, de que o Alexandre de Moraes telefonou para o Hugo Mota no meio da votação para perguntar que texto é aquele que estava sendo votado. Sim. Cara, olha o nível do absurdo. Nível. Então as pessoas que estão aceitando isso com tranquilidade, cara, eu acho que elas comem cocô de manhã todo dia um pouquinho. Porque, cara, não tem como você admitir esse tipo de coisa. Aí, se eu fosse um cara que não gostasse do Bolsonaro e quisesse ver o Bolsonaro preso, ou quisesse o mal dele, quisesse acabar com tudo isso, cara, o que eu mais ia querer nesse momento era um julgamento verdadeiramente justo. Claro. Porque é isso que poderia gerar algum tipo de pacificação e sem efeitos colaterais maiores. Mas não, eles estão avançando com medidas que só vão servir para deixar a trama social, o tecido social cada vez mais esgarçado, a sociedade cada vez mais fraturada. Por quê? Porque gera indignação. Um monte de gente está indignada. Esse apoio ao Bolsonaro volta a crescer, porque até quem não gosta muito dele está falando assim, cara, olha o que estão fazendo. Não é um julgamento, é um teatro, como você falou no começo do programa. Então a gente está diante de uma situação que as pessoas estão sendo movidas pelo ódio, pelo desgosto, pela indignação de ambos os lados, e isso é péssimo, todo mundo perde. E aí o tal do sistema, né, a cacicagem toda, domina tudo sem grandes problemas, só que a cacicagem corre o grande risco de tropeçar na própria soberba. Eu acho que é isso. E eles estão fazendo a gente voltar a uma situação parecida com 2013. A indignação vai crescendo e daqui a pouco vai ficar uma indignação generalizada. É que 2013 não tinha nem direita e esquerda, né? Era contra tudo isso que está aí, acabou. Exatamente, era uma coisa generalizada. A gente está caminhando para isso com a diferença que eles estão correndo para implantar a censura e muitas pessoas já estão com medo. Haja vista as falas de governadores, de deputados, a falta de mobilização, enfim, essa vergonha que a gente está vendo. Boa, falando nisso, a gente está vendo que a anistia ficou para depois do julgamento, até porque hoje é segundo, o julgamento começa amanhã, não vão votar nem a anistia e nem a PEC das prerrogativas também subiu no telhado, o que era uma pequena esperança que a gente nutria, né? Vocês podem ver pelos nossos últimos programas. Só que, cara, Sóstenes, de modo muito frustrante, disse que a PEC das prerrogativas não será prioridade. E aí, cara, a gente fica com essa cara aqui de parabéns, né? Ô, Kim, o que você tem a dizer sobre isso? Você que tá sempre aí olhando o dia a dia. É o que a Berti acabou de citar aí no meio do processo, que o Moraes ligou pro Hugo Mota para perguntar que texto é esse. A imprensa sempre trabalha para aprovar as pautas que interessam ao Lula, que é no final do dia o sistema, né? Então, por exemplo, quando no final de 2022, que Lula queria dinheiro para gastar,
Não era a PEC do rombo. Era a PEC da transição. E a Globo ia além. Falava que era a PEC da Bolsa Família. A Globo é uma desgraça. Aí agora, nesse mesmo momento, em vez de falar, né, de, sei lá, PEC das prerrogativas, porque é das prerrogativas parlamentares, ou PEC do foro privilegiado, ou do fim do foro privilegiado, não. Virou agora a PEC da blindagem. E PEC da chantagem, sabe? Você vê como são as coisas. Então, assim, o sistema começa a se mover, porque tem que continuar todo mundo na mão do judiciário brasileiro, na verdade, no judiciário do Supremo. Do Supremo. Gilmar Mendes se posiciona contra, Moraes se posiciona contra, a ala da PGR se posiciona contra, e o curioso é que essa matéria sai lá na Luísa Martins, né, que é a Bela Megali da CNN. Ela é a mistura de Daniela Lima com Bela Megali. É a porta-voz, a nova porta-voz, né? Antigamente tinha Basília também, como não tem mais ninguém, ficou lá com a Luísa. São as mesmas pessoas, usando os mesmos porta-vozes para passar os mesmos recados. Isso daí eu entendo. Até daí. Não, pra você ter ideia. Eu não fico nem meio puto com o Sóstenes, porque tem uma chamada da Globo. Eu não sei se é essa que eles estão comentando em estúdio, que Moraes ligou. Mas quando você lê aquele tipo aquela legenda que fica embaixo do jornalista, o seu nome daquilo ali, sabe como é que eu tô falando, né? Que fica aqui embaixo. Não sei. Aí fala assim, Lira é visto como o radical por trás do texto. Eu falei, nossa, Arthur Lira é o radical. Então você vê como é que estão as coisas, né? Assim, num país que Arthur Lira é da tropa radical, a gente realmente tá perdido, sabe? A gente já passou da extrema direita, se o Arthur Lira tá no radicalismo. Então é como a imprensa trata. Então como é que você chega assim? Não dá nem pra culpar o Sóstenes no final do dia por uma coisa como essa. Você vê, o Sóstenes foi lá, foi falar com quem manda, querendo ou não, o Lira, falou com as transpartidárias, mas chegou na hora, a classe política deu pra trás, né? Pois é, a direita como um todo, né? Os políticos como um todo. Pois é, não é mais uma situação que dá pra você. Não é mais uma situação que dá pra você deixar pra lá e ficar, não, vou ficar na minha aqui. Se você não se posicionou, você já tá se posicionando, né? Pois é. Não, eu acho que os políticos, assim, isso daí é o que dá pra reclamar. Eu acho que a classe política da direita, pelo menos, iria votar, ia colocar seu voto, não tem pra que desistir. O que pra mim vale reclamar é o quê? Você pega a turma do Partido Novo, já começou a falar, não sei o que, blindagem, sou contra. Aí você pega o Cleitinho, né? Não é Cleitinho, é Cleitinho. Cleitinho já fez vídeo pra falar que ele é contra, que ele nunca foi chantageado, que ele não tá aqui pra votar nada pra favorecer político e tal, e que pipipi, popopô. Sabe, aí isso daí pra mim você pode reclamar. Do Centrão, nada se espera. Mas quem bate no peito pra falar que eu sou direita, que eu faço, que eu aconteço, aí chega na hora mesmo de você colocar alguma coisa pra andar. Pra tentar lá na frente, né? Porque tudo é uma construção. O objetivo é sempre tentar caminhar pra chegar mais próximo do seu objetivo. E aí o cara tá jogando contra, pô. O cara que se diz teu aliado, sabe? Essa é a grande união da direita, né? A união da direita brasileira. Então a gente fica nessa. Eu acho que sem a PEC da prerrogativa, o pessoal jamais votaria anistia. Talvez vote depois do julgamento. Não sei. Talvez sim, talvez não. A imprensa tá falando que não, porque seria uma afronta depois de um maior julgamento da história. Já acabou o julgamento, você já aprova a anistia na sequência? Isso seria desmoralizante. Então, obviamente a imprensa também não quer. A imprensa não quer correr nenhum tipo de risco. Não quer, sabe, que exista a mínima possibilidade do Eduardo ser candidato ou qualquer outra pessoa ser candidato. Tem que manter o joguinho do jeito que tá. Fechadinho, organizado, não deixar ninguém entrar. Esse realmente é o maior golpe institucional que a gente já viu na história desse país. A forma como está sendo feito, os alvos que estão sendo escolhidos e como vem aí tolhendo diversas pessoas que representam um grande bloco político, que é o bloco aí da direita, do bolsonarismo, de participar de eleições. Sabe? Assim, e vai para onde? Eu não sei para onde vai. Eu acho que a insatisfação tá grande, como o Ebert está falando. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu falo pela quantidade de gente que às vezes vem falar comigo, que não é a nossa bolha, e por críticas que às vezes a própria esquerda vem fazendo em relação ao Lula. O Lula está cada vez mais de direita, né, para algumas bolhas da esquerda, na forma como eles enxergam assim, o mundo, né, o espectro político, as políticas econômicas. Estão colocando cada vez mais o Lula como um direitista. Que para eles o neoliberalismo é direita. Pois é.
por se unir com o judiciário, com a Faria Lima, o mercado financeiro, a política rentista, todo esse processo. Então essas críticas vão aumentando, dia sim, dia também, e essas mesmas pessoas começam até a dar uma certa validade às críticas dos bolsonaristas. Eles não aceitam ainda o bolsonarismo e falam, cara, hoje o poder da crítica, hoje a indignação real, hoje o movimento que fala com as massas, é essa direita que está aí, é o bolsonarismo. E aí é saber em qual momento da história a gente tá. A gente vai tá no momento, sei lá, quando a perseguição começa, quando a perseguição já tá valendo. Enfim, a gente tá em algum momento que a coisa tende a ter uma certa passada de bastão ou não. Eu acho que ainda, por mais que tenha todo esse caos, eu acho que na eleição de 2026, o bolsonarismo ainda vai seguir crescendo nas urnas, vai colocar mais pessoas na máquina, talvez não as pessoas que todo mundo queira, mas vai continuar crescendo. E eu acho que a partir de 2027, além de você ter uma configuração diferente no parlamento, você vai ter também no governo. Acho muito difícil o Lula levar. Se o Lula levar, vai ser um caos, porque todos esses governadores democráticos apoiaram, né, um golpe institucional contra Bolsonaro e agora entregaram o país na mão do Lula. E se esses governadores democráticos forem eleitos, vai ser um governo caótico, porque além da oposição da turma da esquerda, eles vão ter oposição do bolsonarismo. Então, assim, quanto tempo a máscara de qualquer governador caótico, governador democrático vai durar? Pegando aí o que o próprio Reinaldo Azevedo estava falando, né? E isso é bolsonarismo, né? Vai passar o bastão. Até quando o bolsonarismo iria aguentar? Porque, assim, mesmo Bolsonaro falando, explicando, indo no cercadinho, fazendo live, e às vezes trazendo, assim, explicações básicas do seguinte, ó, eu não sou amigo aqui de infância de toda essa turma, mas me apontem aí 306 deputados, 49 senadores, que eu possa conversar, porque eu preciso aprovar PECs. Isso daí a gente entende, etc, tudo mais. Mas você olhava para o governo e você via diversos embates. E aí o pessoal falava, né? O pessoal falava, pô, tá brigando demais, talvez briga menos, foca nisso, foca aquilo outro. Mas Não era o governo que claramente ia pro embate. E um governador democrático, qual embate que vai ter? Não vai ter nenhum. Vai ter o mesmo conselhão que tem do Lula, com provavelmente os mesmos nomes, talvez só com um pouco mais de banqueiro, sabe? Vai ser a mesma política econômica. O que vai ser feito aí para entregar no final da linha? Vai ser muita promessa de concessão, tentar vender a Petrobras, tentar vender o Banco do Brasil, vai fazer o que assim no frigir dos ovos? Vai começar a contar com muito apoio da Globo, as pessoas já estão vendo, isso é estranho, né? Não tem como uma pessoa ser antissistema e ter o apoio da Globo ao mesmo tempo. Tá lá do povo ter apoio da Globo. Então, assim, a gente vai ter um governo caótico. Então, a tendência é que em algum momento, ao longo da história do Brasil, se vai ser já em 2026, se vai ter alguma outra coisa, a gente não sabe. E, paralelo a tudo isso, que a gente nem comentou, porque acho que não está na mão de nenhum de nós, e a gente tem informações limitadas, ainda tem essa pressão que vem de fora, né? A pressão americana, que ela também está na pista. Ainda tem a própria Magnitsky, que pode se estender a mais pessoas, pode ter mais tarifas, sanções e por aí vai. E a gente não sabe o quanto isso daí pode interferir no Brasil aí nos próximos anos. Enfim, esse é o cenário aí que está dado até o momento. É um cenário realmente incerto, né? Acho que poucas vezes na minha vida teve tantos caminhos possíveis e boa parte deles não tão bons. Mas também é possível, é o que você falou. Daqui a 2 anos a gente não sabe como é que vai estar o Brasil mesmo. Então existe também essa possibilidade. Você pega um governador democrático que chega lá e não faz o que o bolsonarista espera, isso vai se virar contra ele, é isso aí. Não, e pensa o seguinte, ó. O PT, querendo ou não, eu acho que o Tem que Lula ver se vai ter eleição até lá, né? Se elas eu acho que o Lula prefere disputar a eleição com o Eduardo Bolsonaro. Ainda tem o cenário que o Eduardo pode até ser cassado, beleza, mas para perder o mandato, né? Não tá inelegível. Se eles não conseguirem decretar Eduardo inelegível até a eleição, Eduardo vai lá, arruma qualquer partido que seja e se lança. Pronto. Eduardo já tá na urna. E eu acho que ele tá no segundo turno. E aí? Eduardo, imagina, se ele não levar, aí você vai poder falar, né? Pô, e aí, governadores democráticos? Valeu a pena? Será que os governadores democráticos vão realmente se desfiliar de seus mandatos para tentar a presidência? Porque o Tarcísio, assim, desempregado ele não vai.
Ele vai pro BTG. Isso aí vai ser claro como o sol. Vai ser já chefe do filho dele. O Zema podia ser senador. Vai abrir mão. O Ratinho Júnior também. Com certeza seria senador. O único que não tem nada a perder, tá deixando isso claro, porque já foi tudo na vida. Então, assim, pela idade, você vê que, claro, tem aquele aspecto também do próprio ego, né, da própria história, o Caiado, que isso aí realmente vai manter a candidatura até o fim. Mas e os outros? Então, assim, Não, e eu essa é acho que engraçada, se eles não conseguirem garantir pra valer que Eduardo não vai sair candidato, assim, o Ratinho Júnior ainda pode mudar, eu não sei, até, acho que você pode mudar já quase próximo, assim, que você pode ir para senador. Mas, e o seu Tarcísio, que tem que se licenciar do cargo ainda em abril? Vai fazer isso? E aí se licenciar e o Eduardo vier fazer o quê? Vai disputar contra Eduardo? com uma eleição ganha, né? Que até os bolsonaristas votariam nele Pois aqui para governador. Então, assim, é um cenário ainda muito incerto. Muito incerto. Ainda que mas fale que ele tenha o apoio de Bolsonaro, Eduardo falou que se o Tarcísio vir, eu vou vir também. Mas seria um cenário interessante, o segundo turno Lula e Eduardo, com esses caras tendo que se posicionar para algum dos lados, né? Eles iam ter que apoiar o Eduardo, né? Ia ser engraçado. Ou não, né? Então, aí é que tá. A situação do Tarcísio é complicada. Para ele era muito mais vantagem ficar em São Paulo, fazer mais esse mandato, firmar. Só que na política, como em qualquer situação da vida, é aquilo, quem trai é amigo, né? Inimigo não te trai, inimigo ataca. Então, imagine em volta do Tarcísio, quanta gente não tá afim de empurrar ele para a presidência para abrir vaga para o governo do estado. Para governador, é isso aí. Então, quanto muito amigo não tá lá em volta dele? Não, vai lá, você pode, e já se livra do cara. E botam mais tucano do que ele para ficar em São Paulo, que é o sonho de muita gente. É isso aí. Ô Arthur, você que tá aí mais quietinho, agora falando também da anistia, desse silêncio desse pessoal, né? O Tarcísio e tal, mas o Ciro Nogueira também deu entrevista falando que a anistia só ia ser discutido depois. Toda essa história. Bom, o Ciro, quem acompanha o Kim aqui já sabe que ele não tá do lado do Bolsonaro faz tempo, mas tem essa aura, né, de que ele estaria. E aí a anistia virou uma moeda de troca, né? Isso é que é o problema. Como é que essa movimentação tá acontecendo e as pessoas estão vendo isso, não estão? É isso que eu não entendo. Parece que esses caras vivem numa bolha e acham que a gente não está enxergando essas coisas, que as pessoas não percebem. Como é que... Eu tenho duas análises em relação a isso, Célio. Uma é que não é que eles não percebem, é que eles dominaram o meio de ação. Eles dominaram a possibilidade de você entrar ou não no partido. Então, quer dizer, o único caminho possível, eles controlam, né? Então, o cara não está preocupado com isso, porque ele simplesmente exclui quem eles acham que não pode fazer parte do clubinho. E dominam esse assunto. Essa é a primeira coisa. Então, ele não está preocupado, de fato, em agradar A, B ou C, hoje na política, porque eles dominaram a mediação e não dão outra opção. Esse é o primeiro ponto. Há um domínio completo do mediação por parte desses partidos. E é uma coisa mais complexa, que a gente vai demorar muito tempo para poder resolver. Agora, em relação à anistia, eu acho que pela primeira vez na história aí do Quinto Elemento, eu vou tomar a liberdade de te corrigir. De ter a petulância de corrigir. Que é o seguinte, eu não acho que é moeda de troca. Eu escrevi um artigo, inclusive, que foi aprovado para ser publicado aqui em Portugal por várias etapas do jornal, e chegou no conselho editorial, os caras ficaram com medo, né? Olha que curioso. Olha, em Portugal. E o artigo se chama o seguinte: o sequestro de Bolsonaro. Então, não é moeda de troca. O Bolsonaro, essa semana, ele vai ser legitimamente sequestrado. Está sendo sequestrado por uma atitude jurídica legítima, quer dizer, considerada legítima, né? Está legitimando um sequestro, que é feito pelo judiciário brasileiro. E qual é o preço do resgate do Bolsonaro? O preço do resgate do Bolsonaro é o apoio ao candidato do sistema, para, lá na frente, poder, eventualmente, dar no indulto, entendeu? E discutir anistia. Então, eles não vão discutir anistia na cabeça deles, eles não querem, né? Eles não querem discutir anistia,
porque estão no meio da execução de um plano de sequestro do presidente. Então ele vai assim, cara, eu não vou discutir isso agora, porque eu quero eleger o meu candidato em 2026. Então eles vão fazer de tudo para não votar anistia, e condenar o Bolsonaro, sequestrar o Bolsonaro, e não é uma moeda de troca, não é uma questão assim, eu te dou isso, duas pessoas livremente, entendeu? Negociando a partir de interesses que os caras estão na mesma base de interesse ou de igualdade, né, de vontade. Eles estão botando o Bolsonaro sem opção. Não tem opção do Bolsonaro disputar a eleição, não tem opção do Eduardo, né? Até tem, mas eles vão fechar as portas, vão tentar fechar as portas para o Eduardo disputar a eleição, não bota o cara na pesquisa, dizem que o Bolsonaro vai apoiar A, B ou C. Então, o que eles estão fazendo é botar o Bolsonaro sequestrado, né, num julgamento farsa paródia, cara, um negócio que não tem nenhum pé nem cabeça, né, essa história, para depois exigir um resgate. Diz, olha, não chateiem, manda a base bolsonarista apoiar o candidato centrista liberal, esse cara vai ganhar do Lula e ele vai dar um indulto lá na frente, entendeu? Pode dar um indulto lá na frente e, a depender, né, das coisas, o Supremo vai aceitar ou não vai aceitar, entendeu? Então ainda tem isso, porque hoje o domínio, a captura do Estado brasileiro é absolutamente total, né, pela Suprema Corte, uma invasão completa dos outros poderes. Então, a única solução é do Bolsonaro não ter, não pagar esse sequestro, é ele ser resgatado. E o resgate do Bolsonaro só pode ser dado pelo Trump, entendeu? Então, é tão simples quanto isso. Não adianta falar de moeda de troca, não é uma situação política igual, não adianta dizer que o presidente, com a idade que ele tem, com a saúde que ele tem, nas condições políticas que estão dadas na mesa hoje, existe uma livre negociação entre as partes. Não é. Os caras vão botar, vão fazer um processo, olha só, o processo que eles estão sendo feito é exatamente o processo que a gente, de uma vez lá atrás, eu escrevi no Twitter, né, sobre isso, que é do julgamento de Moscou. Então é um julgamento midiático, cara, formado aí pela opinião pública, né, para entreter a opinião pública, entendeu? Extremamente mediatizado, com mídia, a sociedade como plateia, entendeu? Com uma difusão permanente, saiba como é que vai ser o julgamento, quem vota, quem segue vai depois. Parece desfile da escola de samba. Primeiro vê o primeiro bloco, sabe como é que vai ser o desfile das baianas. Depois vê o segundo bloco, saiba em que momento entra a bateria. Então, eles estão fazendo isso, ocupando todos os debates desse espaço, entendeu? Cheio de especialistas comentando o julgamento, entendeu? Movimentos sociais, partidos políticos, isso são julgamentos públicos, que não tem nada a ver com justiça. Isso foi exatamente a receita do julgamento de Moscou, entendeu? Exatamente mesmo, que só tinha um objetivo, subjugar e afastar todo mundo que não seguia determinada ideologia, que era o objetivo de criar um modo de pensar unificado e totalmente acrítico. Então, o réu ele começa condenado nesse julgamento. O Bolsonaro já está condenado. Os caras estão discutindo veja só, não é mais se ele vai ser absolvido. Ninguém fala da possibilidade de absolvição. Não, fala se ele vai para Papuda ou se não vai para Papuda. A ponto da Polícia Federal a gente dizer, não, já até preparei uma cela aqui para o presidente, né? Quer dizer, como? Não tem a menor chance. Então é aquele julgamento, né, da Rainha de Copas, que primeiro acontece a sentença e depois acontece o julgamento, né? Então você tem um problema que são exatamente isso. Agora, no julgamento de Moscou, o que eles estão fazendo com o Bolsonaro é também um modelo clássico de manipulação, tortura psicológica, de você quebrar o ego do cara, quebrar a resistência dele, humilhá-lo, cara, de maneira pública. Então, ele sabe que vai ser humilhado de maneira pública, já está sendo, e é um processo, né? Começa com a tornozeleira, depois começa com, né, aquelas teses ridículas, risco de fuga, pular o muro, e aí bota a polícia dentro da casa dele. Então, é um processo, cara, que essa turma vem se especializando, não é de hoje, do judiciário, em quebrar o espírito do cara, né? Humilhá-lo numa exposição pública, o que será feito novamente nesse julgamento farsa, e a partir daí eles vão chegar e dizer, olha, tem uma chance, o cara pode voltar para casa daqui a 2 anos, 1 ano, etc. Se o candidato, né, o nosso candidato do sistema, do centrismo liberal, foi eleito. Então esse é o efeito da juristocracia que a gente vive.
Então, quando você fala, se eles não vão falar sobre anistia, e eles não estão preocupados com isso, é porque eles também, uma parte desses políticos são reféns, né, do sistema, também são reféns, são ameaçados, ou então eles simplesmente falam, cara, não é a hora. Eu acho que, assim, só para fechar aqui, a coisa já saiu do aspecto político. Me entristeceu muito esse processo todo, porque o nível de desumanização que fizeram com o Bolsonaro é inacreditável no país. Eu não tenho nem orgulho de dizer que eu sou brasileiro, sabe, de fazer referência quando as pessoas me perguntam. Porque é uma desumanização brutal. Dizer, inclusive de inimigos políticos que faz parte, né, e que já foram amigos, gente que ele botou no ministério, né, querendo ele preso e torcendo para ele papapuda. Cara, isso é desumano, isso não é mais uma discussão política, não é mais uma batalha política, não é mais uma... Pô, cara, ferrei você politicamente, destruí o teu grupo político. O Arthur tá falando do patati patatá. Também. É uma desumanização, uma pessoa dessa não pode, cara, não sei não consigo nem fazer uma referência ao caráter do cara desse, entendeu? Exigir, torcer pro cara de papapuda, mano. Então, assim, você pode até dizer, eu quero que ele se dê mal politicamente. Imagina, você pode até torcer, veja só, eu não tô dizendo que eu faria isso com o meu coração cristão hoje. Mas eu acho que, assim, é normal dentro da nossa sociedade humana, para um cara torcer pro outro ser demitido, pô, que bom que ele saiu da empresa, entende? Que bom que ele foi embora, perdeu emprego. Até aí é aceitável, dentro, com muitas aspas, né, dentro dessa torcida, dentro de um universo das batalhas humanas. Agora, você torcer pro cara ser preso, e humilhado e papapuda, de uma maldade que eu nunca vi. Então eu vejo hoje só isso, cara. Eu vejo que o processo vai ser desumano, e quando a gente fala com a questão política, eu volto a dizer o que eu escrevi, como eu escrevi no nosso artigo, e que é o título, o sequestro Bolsonaro. Bolsonaro está sendo sequestrado pelo Estado brasileiro e através de um julgamento farsa que tenta dar legitimidade a uma história que não tem pé nem cabeça, e o preço do resgate dele, né, para ele ser resgatado, é apoiar o candidato do sistema liberal para que eles possam voltar e fazer tudo aquilo que eles querem fazer. Entendeu? O problema é que esse sistema, né, a gente sempre, o Kim fala sempre isso, esse negócio, o antipetismo, todo mundo já sabe o que é o petismo, todo mundo tem medo do PT, no sentido de que o que eles podem fazer com o Brasil e com o país, só que essa turma liberal aí é a turma que vai, por exemplo, colocar um Drex da vida, Agenda 2030, que também os caras nunca foram muito contra. O próprio STF, eles não batem assim de frente. É a tecnocracia, que também não é bom pra gente, né? A gente também briga contra isso desde o começo do Quinto Elemento. Só que a gente perde um pouco essa... o mesmo, visão, é igual né? o petismo, Trielli. Eles só não são filiados ao PT. O pessoal vai perceber isso... Tarde vai perceber demais, isso cedo ou tarde. Mas a questão da prisão, eu vou discordar agora, eu que vou discordar de você. Acho que a gente pode torcer, por exemplo, quando você pega um cara que, sei lá, aquele atirador lá dos Estados Unidos que matou criancinha, né, na Igreja Católica. Quem não torce para ele ser preso, aí sim, também pode ter alguma coisa esquisita. O que eu acho é que claramente, quem está minimamente por dentro do que está acontecendo, sabe que as acusações contra o Bolsonaro são completamente infundadas, não tem como. Não é nem assim, o cara roubou, mas é uma coisa meio de longe, ou não sei o quê. Essa história do golpe, cara, só quem é muito lavagem cerebral já feita num nível muito profundo, que o cara não vê que não tem o menor sentido. Então, eu acho que o pior de tudo é você torcer por uma injustiça, né? E a injustiça nem pro meu inimigo eu quero, cara, de verdade. Quando a gente torce... Lava Jato, eu fui um cara que falei, que legal, o Lula vai ser preso. O Lula ia ser preso. Hoje eu penso até que um presidente ser preso é uma coisa mais delicada, você tem que ter mais eu vejo isso pelos Estados Unidos, né, na questão, porque tinha também a época que a Hillary podia ser presa, e um monte de gente defendia, e depois eu vi que isso, cara, o fato de alguém ter sido presidente, a não ser que ele, sei lá, mate na frente de todo mundo uma criancinha também, sabe? Tipo, uma coisa assim absurda. Tem que ter muito cuidado para botar um cara na prisão assim. Beleza, no caso do Lula, ainda assim, tinha, o Petrolão, cara. Tinha um monte de evidência que bilhões que foram devolvidos, né? Não é uma coisa assim, ouvi dizer, não sei o que lá, mesmo que tenha tido umas delações que a gente... Mas é
um jeito diferente. Eu não gosto de comparar muito igual para igual, apesar de a gente sempre falar aqui, a Lava Jato teve um monte de coisa que foi o caminho inicial para tudo isso. Mas não é a mesma coisa, cara. O Bolsonaro, você olha pro cara, você vê as acusações, não tem nenhuma acusação com alguma coisa decente por trás, né? Para você falar, bom, também o cara errou, né? Vai, tudo bem, vamos para lá. Não é, cara. A injustiça é que eu acho que é uma coisa que te revolta, assim. Não acho que é o fato só da prisão. É essa coisa espetaculosa, essa coisa que qualquer um vê. Então é triste, porque aí você vê uma injustiça e o cara que tá contra também tá vendo essa injustiça, só que ele acha, mas é o Bolsonaro, então por isso, aliás, eles falam isso com todas as letras. Nesse caso a gente não precisa seguir a Constituição, porque afinal de contas, aí por que isso acontece? Porque desumanizaram o cara, porque desumanizaram, só que aí eu vou mais além, vou falar bastante hoje que a Elizabeth pode ficar brava. Ela fica brava que eu falo muito. Porque você não está desumanizando o Bolsonaro, você está desumanizando o pessoal que está preso hoje. É isso que revolta mais de tudo. Você está desumanizando a Débora, você está desumanizando o Clezão, que é gente que nem está envolvido nos altos escalões da política, entendeu? É o teu vizinho que você está fazendo isso. É isso que revolta. Porque o Bolsonaro ainda está com a cara tapa, ele quis ser presidente corre o risco de ser mesmo, né? Faz parte da política mundial, não estou minimizando o fato. Mas, pô, o Clezão, esse pessoal que por causa do Bolsonaro, os caras estão fazendo esse tipo de injustiça, isso é muito revoltante, cara. Cara, é que a gente tem que admitir que na direita existe também um pique, às vezes, de desumanizar quem está do outro lado. Sim, e a gente briga contra isso. Cara, e a própria questão do Lula, veja, a própria questão do Lula, houve também eu nunca notei isso. Nunca notei isso. Você sofre com isso hoje. Que queria o Lula na cadeia de qualquer maneira, independentemente de qualquer coisa. Tanto que quando ele foi preso, ele não foi preso por nada dessas coisas que você falou. Ele foi preso por conta de lavagem de dinheiro através de triplex e melhoria em sítio de Atibaia. Então, caramba, olha que coisa muito frágil, né? Perto de tudo aquilo que a gente acredita que ele é culpado. Porque uma coisa é a gente falar, cara, olha só, porra, Petrolão, como é que tudo isso aconteceu assim, o cara tá sabendo, olha a movimentação no Instituto Lula, olha quantos milhões, bilhões foram sendo desviados, olha as obras fora do país, olha toda essa mutreta com as empreiteiras, olha quanto dinheiro, cara, uma coisa que a gente tem consciência, isso vem sendo falado há muitos anos, é de que a corrupção feita por setores da esquerda não é para o cara viver no luxo, INSS, é para o cara bancar projetos políticos de poder. Tá, só que ele foi preso por quê? O que conseguiram pegar para prender, cara, foi triplex e sítio de Atibaia, foi coisa minúscula, foi o caroço da azeitona, não foi a pizza. Tá, e tudo bem, todo mundo aplaudiu. Quando vazou aquela ligação dele para Dilma... a vazamento foi foda. Eu aplaudi, grave, mas hoje eu vejo aplaudiu. Agora, por que todo mundo aplaudiu? Porque tá todo mundo alimentado por esse clima ruim. E a gente acaba, aí pegando a questão de desejar prisão, papudo ou não, cara, eu acho que para a gente ser justo, a gente tem que desejar que a pessoa tenha a pena justa. É aquilo que já se discute na filosofia há um tempão, que sai dali dos diálogos de Platão e vai parar lá na boca depois do Boécio, naquele livrinho bacana pra caramba, A Consolação da Filosofia, sobre o injusto ser punido ou não. Quem sofre mais, né? O injusto que não é punido sofre mais do que o injusto que é punido. Então a punição é uma coisa boa para o injusto, para que ele possa se corrigir. Então a gente tem que desejar que as pessoas que fizeram alguma coisa de errado tenham a punição, não por uma vingança, mas por uma oportunidade de correção e de expiação de culpa. Então desejar que a pessoa receba a pena adequada é justo e é bom para ela, porque vai ser pior para ela se ela não sofrer pena nenhuma e ela passar batido dos males que fez, mas a gente acaba sendo movido muito mais, às vezes, por alguma indignação, por raiva, e a gente vai colocando os carros na frente dos bois. Então, enfim, com o Lula aconteceu isso, cara. Existe um movimento que detesta o Lula e ele vai muito além da justiça, né? E se ele não fosse preso, um monte de gente teria ficado decepcionada. E quando foi preso, houve comemoração. É a mesma coisa que aconteceu com o Bolsonaro agora. Mas a questão, a gente tem que reconhecer a indignação e ver até que ponto vale a pena alimentar isso. Quem que alimenta
E vale a pena a gente ver se quem que alimentou aquela indignação no pessoal mais de direita contra o Lula, se não é o mesmo que está alimentando agora da esquerda contra o Bolsonaro. É isso. Não, então, mas aí é que tá. Tem outro elemento nesse aí. É gente comum, cara. É a tiazinha. Lá, tudo bem, o cara pode até ter tido algumas injustiças, mas era o operador, era o dono, sei lá, sabe? Tipo, você tá falando de uma tiazinha com o terço na frente do quartel. É tudo muito injusto. Eu acho que são comparações ingratas. Não, eu não acho que a injustiça é errada sempre. Até é o que Felipe, eu falo. Mas isso daí é aquilo que a gente vem falando. A cada rodada o negócio piora. Então, é óbvio que não é a mesma coisa. Não é uma equiparação. Mas é a consciência de que quando você abre uma brecha aqui, depois ela só aumenta. Sim. Então é óbvio que cada rodada vai ser pior. Então a rodada da esquerda foi de um jeito, a rodada da direita já está muito pior. Quem está sendo preso e se ferrando são pessoas que não oferecem nenhum tipo de risco para a população. Essas pessoas não oferecem isso. Uma coisa é o cara lá mata os outros lá em igreja. Tá bom, esse cara tem que ser punido, tem que ser preso. Se estiver ali confrontando, vai tomar tiro, vai morrer, paciência. Né? Agora, é uma situação de justiça. Entendi, agora, essas pessoas estão sendo acusadas de golpe de Estado e não de vandalismo. Que não tem nada a ver, exatamente. Né? Caramba. Não, é isso. E outra, a última coisa que eu vou falar antes de passar para o Arthur é o seguinte... Às vezes eu vejo que tem uma vergonha de falar assim, não, a anistia pro Bolsonaro também. Eu acho que ele merece a anistia porque é injusto com ele também, tanto quanto pra tiazinha do batom, entendeu? Falar, porque fica assim, não, eu quero a anistia pra tiazinha do batom, mas o Bolsonaro tem que se ferrar. Não tem não, cara. O cara não fez, não tem que se ferrar. Acabou. Mas só um negócio rápido pra ver como a gente tá com uma situação com várias semelhanças. Eu tava vendo aqui antes de entrar a notícia que sai na Globo News e aparece lá o Otávio Guedes com o João da Fonseca conversando, e o Otávio Guedes falando o seguinte, na acusação que a PGR fez, tem um ponto que eu acho que nunca foi devidamente explicado e embasado. Ela considera que a culminação da preparação toda para o golpe de Estado foi o 8 de janeiro. Só que para ligar o Bolsonaro àquilo, me parece que ficou bastante tênue. O que o Bolsonaro planejava era um decreto de golpe a ser emitido e assinado antes da mudança de governo. Ele não fez isso, ele desiste, fica com medo. Seja lá qual for a explicação, ele vê que não vai ter o apoio e acaba saindo, segundo o Otávio Guedes, né? Aqueles que fazem 8 de janeiro, aquilo era com conhecimento e a ordem do Bolsonaro? O Otávio Guedes pergunta. Então, para mim, isso nunca ficou estabelecido. Então, é óbvio que o que está acontecendo é que estão acusando o cara de um golpe de Estado e colocando o 8 de janeiro como culminação, só que se havia intenção de qualquer golpe, qualquer coisa que você faz contra a esquerda, eles chamam de golpe, né? Então, até aí, beleza. Até o impeachment da Dilma foi golpe. Então, cara, se havia ali qualquer tipo de intenção, ela foi abortada e aquilo que aconteceu no 8 de janeiro não tem nada a ver com ele. No entanto, ele provavelmente vai ser condenado como responsável pelo 8 de janeiro. Enfim, então você vê que, mesmo no caso do Bolsonaro, até a pizza que acusam ele de ter comido não vai ter nada a ver com o caroço da azeitona que vão supostamente pegar, entendeu? Então, cara, é um negócio absurdo. E dificilmente vai fazer a gente baixar a temperatura dessa indignação. Fala aí, Arthur. Responda o que você queria dizer. Não, eu ia botar alguns pontos aqui sobre o que vocês estavam falando. Primeiro, voltando um pouco sobre a questão do pedalinho lá, né? Do triplex e do sítio de Atibaia, quando o Lula foi preso. O problema, e eu acho que a gente erra nessa discussão, porque o problema não é exatamente apenas a prisão do Lula pela prisão do Lula, como ela foi feita. Né? Aquilo ali é uma das etapas de um processo muito grande que foi feito no Brasil, né? Que foi multivetorial. Ele não teve eu vejo muita gente falar sobre Lava Jato como se fosse um vetor, né? Um caminho unidimensional. E não foi, ele é multivetorial. E eu me lembro, quando eu estava para vocês, que eu estava fazendo um call na época com os suíços, tentando explicar o que estava acontecendo no Brasil. E eu expliquei para ele exatamente como estava sendo o processo, o tamanho das operações, as fases, a mídia, quando estava dando protagonista, e os caras ouvindo, né? E aí ele fala assim, realmente nós nunca vimos uma coisa com essa, uma precedente com esse tamanho na história do mundo, no mundo. Aí eu falei, não, teve sim, teve uma coisa parecida na Itália. Aí o advogado, veja só, advogado suíço, falou assim no call, bom, vocês se orgulham disso? Então, realmente, veja, nenhum país, UK, e eles combatem a corrupção, eles prendem gente,
entendeu? Eles fazem multa, mas desse lado midiático, explosivo, não teve. Mas veja, isso é uma etapa do problema. O que nasce, veja, eu posso até falar de questão jurídica, mas não vou falar uma outra questão. O problema é que maior, e entra a desumanização do Bolsonaro, é que tem coisas que o Estado, existe um direito, né, que é maior do que o Estado, que é o direito natural, que antecede qualquer outra coisa. Então tem coisas que ele não pode fazer. Ele não pode fazer. Então a tiazinha ou o cara que está hoje aplaudindo tudo que está sendo feito porque é com o Bolsonaro, ele não está entendendo que ele está simplesmente cortando esse limite, quebrando essa barreira de coisas que o Estado não pode fazer com ninguém. Então não pode fazer, entendeu? É a mesma coisa. Nem com seu inimigo, exatamente. Não pode pegar um cara e como por pior que seja, né, o livro e todas as críticas que a gente tem, mas o início do livro lá do Vigiar e Punir, né, do Foucault, que o Olavo chamava, como é que o Olavo chamava? Era... não me lembro, ele tinha um nome engraçado para Vigiar e Punir. Ele começa contando a história exatamente que chocou até mesmo na época da Idade Média as pessoas que gostavam de ver uma execução de criminosos, que são os cavalos. O cara amarra o cara nos cavalos, né, e bota os cavalos para correr nas direções opostas, e o cara começa a ser quebrado no meio, só que geralmente era partido. Dessa vez o cara não consegue ser partido, ele vai sendo partido aos poucos, e as pessoas se assustam com o nível de tortura, porque o cara vai sendo torturado, os cavalos não rompem o cara, e é de uma brutalidade enorme. Então, naquela linha, o exemplo que ele começa é o seguinte, cara, tem coisas que, por pior que esse cara seja, o Estado não pode fazer, entendeu? Não pode fazer. Agora, o que acontece? Por que a gente hoje permite? Eu não acho que porque é com o Bolsonaro, é verdade, tem um lado de desumanização total, mas é que parte do nosso problema, cara, é que o brasileiro médio, de alguma forma, ele virou um homem meio abúlico assim, entendeu? Ele é aquele fatalista que está só se levando pela corrente dos acontecimentos, e uma grande maioria hoje só se coloca no lado daqueles os quais ele pode levar ou que oferece alguma vantagem maior para os caras, entendeu? Isso é um grande problema na política, isso é um grande problema em vários lugares. Então, quando o cara olha e fala assim, e eu tô te falando isso porque é fácil a gente culpar ou apontar o dedo, né, pro brasileiro médio mais pobre, mas o problema é que não é esse que é o grande abúlico, que está se colocando no lado, né, que tem maior vantagem ou que na verdade vai dar para esse cara o maior tempo possível na posição de poder, né? Não, quem está fazendo isso é as elites, porque as elites deviam estar reclamando desse processo. Então elas se colocam numa posição totalmente, deixa rolar, entendeu? Vai pela corrente dos acontecimentos, deixa aí, o Bolsonaro não tem problema, é só um caso, porque daqui a pouco entra um liberal, começa a vender as empresas, né, a economia melhora. Então é quase que eles aceitam, a gente está vivendo um momento... Talvez eu esteja até errado aqui em romantizar isso, né, nesse sentido, mas é do Minotauro, sabe? O cara lá, pega um cara, dá de sacrifício pro Minotauro lá, entendeu? Para que a economia possa fluir normalmente, para que a gente possa desembarcar com os nossos navios e o comércio acontecer. Entrega um pro Minotauro. Pô, então assim, a gente está vivendo coisas que, para mim, cara, são inacreditáveis. Eu digo para você, o nível de vou desabafar de vocês, o nível de decepção que eu tenho com o Brasil, entendeu? Porque a gente mostrou o sistema, cara, a brutalidade, a perversidade desse sistema e a omissão das elites no Brasil, cara, me espantam de tal maneira, porque no final os caras estão adormecidos e é por causa de dinheiro. Porque no final das contas você fala, mas a economia vai andar. Você fala, cara, mas peraí, olha o que estão fazendo com o cara. Mas a economia vai andar, eu vou voltar a vender, entendeu? E parte dessa questão, daquele sequestro, na lógica de muitos, é o seguinte: o que esses caras imaginam? Olha, deixa o Bolsonaro preso, que aí entra o Tarcísio, ou o Caiado, ou o Zema, o Ratinho Júnior. Aí o mais técnico, né? Porque tem que ser um cara técnico, Tarcisão, vai para os Estados Unidos, porque ele é o técnico, né? É o técnico. Assim que ele se coloca, vai negociar com o Trump, vai fazer um acordo com o Trump, entendeu? Vai liberar as tarifas, vai tirar o Alexandre da Magnitsky, e aí ele dá um indulto. Então, é a cabeça desses caras. Aí você olha e fala assim, sério? Vocês vão humilhar o cara desse jeito?
entendeu? E nem vai dar certo esse plano, né? Porque o Trump não tem cara disso. Eu não tenho. Eu também acho que não, mas enfim, mas esse é o plano deles. Eu acho que esse plano vai ser uma catástrofe, entendeu? Eu acho que vai ser uma catástrofe. Acho que vai ser uma catástrofe. Não, é isso que você falou. Empresários, a Faria Lima e o agro é o que mais me decepcionou. Não no sentido que eu esperava muita coisa, mas do tipo assim, porra, um mínimo, né? De, pô, vai ser bom também depois, se as coisas, se as instituições voltarem a funcionar minimamente, vai ser bom pra eles também. Só que os caras são tão burros que eles querem a grana na hora. A bolsa alta, eu quero a grana do agro vender logo. É isso que você falou. Não pensa 2 passos à frente, é sempre meio, é sempre o passo seguinte. Vamos só para não ficar muito extenso aqui, Kim, vamos falar dessa operação, falando em operações mirabolantes, né, da justiça, nessa operação PF, PCC, Faria Lima, com o Trump aí também indo atrás dos cartéis. No começo eu até achei que tinha uma ligação uma coisa com a outra, mas pelo jeito não tem. Eu nunca consigo dar muita opinião sobre essas coisas, essas operações, porque a gente também discute muito aqui. Tem muito de espetáculo e a gente nunca sabe se não tem uma segunda intenção ali. Por exemplo, os bancos continuaram com a bolsa, eles estavam super bem, parece que até um movimento de desestabilizar as fintechs para eles poderem ficar com o monopólio que eles já tinham. A gente cogitou isso, né? Você cogitou, a gente falou também aqui. E aí, o que essa operação, você tem alguma claridade, alguma clareza sobre o que está acontecendo, ou é isso mesmo, ninguém vai saber por enquanto? Eu acho que você já resumiu tudo aí, ninguém vai saber por enquanto todos os pormenores. Existe realmente uma possibilidade de você estar indo para cima das fintechs para fortalecer os bancos, tanto que eles avançaram com a questão do controle do Pix, atingiram diversas pessoas. Não sei nem se dá para falar de espetacularização, porque, enfim, né, foi uma mega operação. Você vê que dessa vez não teve entrevistinha de jornal, isso, aquilo, outro, helicóptero, toda aquela papagaiada, né, aquela lacração. O que teve depois foi uma instrumentalização do caso pela turma do PT nas redes sociais, e pelo Lula. Aí teve, tentando tirar um proveito, falar que combate o crime, colocando a conta da direita, que a direita está próxima do PCC, porque fez lá no passado a campanha contra o Pix. Isso daí que aconteceu, né, no frigir dos ovos. É uma questão que é real, né, não dá para negar a presença do crime organizado no setor de combustíveis. Então, esse aí é o processo. O que eu queria só complementar no final, vocês aí falando de decepção, Brasil, o agro, sei que, eu acho que vocês só estão agora chegando na mesma conclusão que eu falava para vocês chegarem algum tempo atrás. Eu acho que a falta de conhecimento histórico de nós brasileiros, eu me incluo também, ela é tamanha que a gente se deixa levar. A gente se deixa levar pelas coisas, aí tem percepções como se o outro fosse a gente, fosse nossa família, a forma como enxerga as coisas, e não conhecer os agentes políticos brasileiros, os posicionamentos históricos deles, aí pode levar a uma certa frustração. A Faria Lima que está aí hoje é a mesma Faria Lima que teve aí todos esses anos, que antes de existir uma Faria Lima, foram eles que montaram basicamente o mercado de capitais do Brasil, foram eles que desenharam todo esse processo, essas pessoas, essas famílias, né, essas instituições. Assim, não tem nada novo, este sempre foi o processo. É um país que o clientelismo, o paternalismo está desde o início. É a turma que da derrubada do império até os dias de hoje, é o mesmo tipo de postura. O que a gente tem que começar a compreender é que a gente tem que tentar olhar quando na história brasileira essas forças antissistema conseguiram ter algum tipo de êxito nas suas batalhas e começar a entender para começar a sempre andar nessa direção. Não uma movimentação difusa, um planejamento sem nenhum tipo de estratégia, porque essa é a realidade do Brasil. Não adianta querer olhar com outros olhos e tudo mais. O que era, né, o grande agronegócio do Brasil? Começa lá atrás, seja lá com a monocultura de cana-de-açúcar, né, os engenhos, que não era um negócio que tinha um grande foco, né, de desenvolvimento nacional, etc, tudo mais. Pode ver que os grandes movimentos da história do Brasil, seja até o movimento... Aí você é de São Paulo, os bandeirantes, cara, não era a turma do agro, né? Era um grupo normalmente menor, difuso, com algum tipo de objetivo, que, sei lá, foi responsável por diversas coisas no Brasil.
Você olha que o desenvolvimento que a gente tem hoje no Brasil, que é muito pouco, esse de infraestrutura e de indústria, não é do setor do agro. Óbvio que vai ter alguma parte aí, o cara que já estava na elite, questão da e tudo mais, mas dá uma migrada. Mas são sempre setores minoritários que fizeram alguma coisa por um bem maior no Brasil. A maior parte desse pessoal, o único foco deles sempre foi obter o poder político através do poder econômico. Este é o Brasil. O dinheiro no Brasil realmente manda e muito. Eu não acho que, por exemplo, na Rússia, se você tem bilhões, você vai conseguir mandar tanto no governo, né? O Putin vai chegar lá e vai, enfim, né, te convidar para pular da janela. Mas no Brasil, Ave Maria, no Brasil você derruba presidente de avião, né, candidato a presidente, né, avião com o ministro do Supremo cai do céu também, né? São coincidências da vida que vão acontecendo. Então essa é a história do Brasil. A gente tem que entender esse processo. Entender que esse antipetismo, no final do dia, grande parte dele é petista. Parece paradoxal, mas não é. Basta um desses assumir o poder e você fazer realmente uma comparação honesta e justa. Não uma comparação de viés de confirmação, que o PT é um grande partido comunista, socialista, marxista, leninista, trotskista, vem todo aquele papo que você fala, cara, isso não é a realidade do que é o PT. Isso não é a realidade. Mas não é mesmo. Você se fala tanto de, o Lula tá colocando apadrinhados, o Lula mexeu na lei de estatal para colocar apadrinhado, pipipi, popopô. Uai, olha as pessoas que estão aí nas autarquias, olha a proximidade dela com diversos bancos bem conhecidos, olha as pessoas que estão na iniciativa pública e depois foram para a iniciativa privada. Isso não é também um apadrinhamento? O Lula se difere alguma coisa da Faria Lima? Se difere alguma coisa do grande agronegócio, né, o agroexportador? Qual a diferença disso? Ou não são tudo farinha do mesmo saco? Tá junto, sabe, amigos, fazendo campanha. Para quem a JBS fez campanha, para quem, sabe, a turma da Marfrig, da Minerva, a família Maggi, para quem essa turma fez campanha? E pega até o agro mais à direita, tipo Tereza Cristina. Qual é a pauta que a Tereza Cristina coloca na mesa? É crédito de carbono. Isso é pauta? É diferente da pauta do PT? É diferente da pauta da Faria Lima? Sabe, é uma coisa só, né? Esse sei lá, estamento burocrático golpista por natureza. Não é de hoje. Não é de hoje. Você vê, não quiseram fuzilar o Dom Pedro lá atrás, o avô da FHC. É basicamente o mesmo tratamento que estão fazendo com o Bolsonaro. Tratamento de indigente. Você vê, o cara terminou a vida amargurado. Não por nada, não porque ele perdeu o carro de embaixo do outro mar, que ele não pôde nem mais voltar ao Brasil, né? Era a terra dele. Não é que ele tomou um golpe e ficou por isso mesmo. Não, ele foi obrigado a sair do país. Ele perdeu a liberdade dele de vir, né? Ele não tinha mais liberdade de estar no Brasil. Então, assim, não é nada novo. O que a gente está passando são diversos momentos na história do Brasil e a gente tem que entender de forma um pouco mais profunda, entender realmente o que é aliado, entender o que é opositor, o que é adversário, quando dá para compor e ter um movimento mais sólido, sabe? Estruturado, com início, meio e fim. Porque senão vai chegar a cada eleição, vai votar no candidato antipetista, no antipetista, e vão passar mais 40, 50 anos de antipetismo. E não vai chegar a lugar nenhum. Vai ficar e aí mesmo. Mudar tudo para não mudar nada. Mudar tudo para não mudar nada. É isso aí. Eu vou te passar, Herbert, justamente, você acha que tem algum caminho, você que também conhece um pouco essa história, pra gente sair dessa? Cara, de curto prazo não, né? Mas eu tava escutando quem tava lembrando de um artigo do Olavo, que eu acho que é de 2010, 2012, que fala a falsa memória da direita. Se eu não me engano, é isso. Quem tiver curiosidade, depois busca no Google a falsa memória da direita, artigo Olavo de Carvalho. Eu lembro que nesse artigo o Olavo falava que o problema do brasileiro não era exatamente a falta de memória, mas sim a criação de uma falsa memória. E ele vai trazer elementos justamente dessa direita que não tem um substrato político, ideológico, e vai se movimentar simplesmente por aquilo que é contra o que ela não gosta, que é contra a esquerda. E ela acaba abraçando a tecnocracia e o positivismo por falta de repente, ideias melhores, digamos assim. E ele até cita nesse artigo
aquele movimento da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, dos anos 60, que tinha sido, então, um dos maiores movimentos populares já. O Olavo fala que aquilo, por exemplo, foi sendo enterrado, e essa memória foi sendo substituída, e a direita foi abraçando uma pegada mais positivista. Isso vai ao encontro também do que eu venho falando já há bastante tempo, né, que eu gosto de simplificar para o povo entender, e falar que a esquerda é política, e por isso ela sempre age sabendo para onde quer ir, e a esquerda, né, e a direita é antipolítica. Ela se move sempre sendo contra, sempre sendo anti. E o antipetismo a gente viu, foi o que mais mobilizou as pessoas nos últimos anos. Depois, quando começou a circular a bibliografia mais liberal ou conservadora, as pessoas é que foram se assumindo, eu sou liberal, mais Marx, menos Marx, mais Mises, né? Escola austríaca, e outros, não, eu sou conservador, eu gosto de Oakeshott, Russell Kirk, enfim, foram indo para outros lados, outros foram dizendo que não eram nada e eram tradicionalistas, que são católicos. Então, a gente foi tendo uma série de movimentos mais recentes, muito por influência do Olavo, esse é um grande mérito que o Olavo teve, mas ele falou bastante dessa questão da memória. Acho que vai em conta do que o Kim abriu esse último comentário dele, da gente entender que não é nem só uma questão de não ter memória, mas de uma falsa memória. Quem também falou bastante desse assunto, durante um tempo, foi o Rafael Nogueira, né, aluno do Olavo, que ele falava da amnésia histórica. Eu acho que a gente tem uma caminhada para fazer nesse sentido, de entender melhor onde é que a gente está pisando, entender melhor as ideologias políticas, entender melhor que não dá para a gente se mover com uma cabeça apenas liberal, no sentido do que a gente vive hoje, de ter essa ideia de liberdade negativa, né? Liberdade é eu não ser coagido a nada, né? É o poder fazer tudo. Essa liberdade total do liberalismo, ela é falsa. Não existe essa liberdade total. Nenhuma criatura tem liberdade total, nem os humanos, nem os anjos. O que a gente tem é livre-arbítrio. A gente pode escolher racionalmente, conscientemente. Então a gente pode pegar essa nossa capacidade de escolher e a gente pode começar a escolher as coisas mais elevadas, a gente pode estudar com calma, com humildade, que é o que o Olavo falava e todo, assim, não é novidade para ninguém que eu fiz muitas críticas também ao Olavo por conta de uma série de coisas. Por exemplo, ele pedindo voto para Joyce Hasselman, um monte de maluco que ele lançou. Não dá para esquecer. Ele falando que o Paulo Enéas era um cara que era o único cara capaz de conversar de estratégia política com ele no Brasil. Teve seus momentos. Teve elementos ali que foram problemáticos. Mas, enfim, para além disso, as coisas boas que ele fez foram muito importantes. Eu acho que uma delas foi lembrar de que a questão é de longo prazo. Ele sempre falava, né, que a hegemonia intelectual foi quebrada, e eu quebrei essa hegemonia. Ele se orgulhava de dizer isso, mas ele falava, hegemonia cultural, não. E ela demora pelo menos mais 15, 20 anos, pelo menos, se der tudo certo para ser quebrada. E acho que muita gente não entendeu. E eu acho que isso vai muito ao encontro do que o Kim acabou de falar, de como que as pessoas de direita pensam sem muita consciência do que estão fazendo, vão se movendo simplesmente pela indignação, pelos estímulos que vão sendo dados. E a gente precisa entrar no momento de uma autoconsciência melhor do que a gente está fazendo, do que a gente está pensando e ter essa visão de longo prazo. Mas longo prazo demora muito, eu quero imediato. Cara, não tem essa opção. O próprio Olavo falava, o que é urgente ter paciência. Isso aí. E esse ponto eu sempre concordei com ele, é urgente ter paciência, é urgente ter uma visão de longo prazo, é urgente, às vezes, não fugir tanto para a política e cuidar mais da própria família, da própria vida. Tem muitas pessoas nesse momento de bagunça vão ficando alucinadas. E acabam deixando a família de lado para focar na notícia, não é nem em política. Se ainda fosse em política que fosse mudar alguma coisa, tudo bem. O cara foca na notícia e briga com o irmão, aí é foda. Felipe, a triste realidade que a gente tem que encarar é que a política que tem hoje aí, de alguma maneira, ela não é só reflexo do que fazem as elites, ela é muito reflexo disso, claro, mas ela é também reflexo da nossa forma de ser, da nossa postura individual, da nossa postura privada. A política pode ser entendida como um âmbito da ética, só que o campo público dela. Então nós temos o campo individual, o campo privado, que é o da família, e o campo público, que é a política. Então como é que a gente vai querer que a política funcione se a gente não procura crescer em nada, em virtude, se a gente não consegue ter disciplina, se a gente não consegue estudar, se a gente não consegue dar conta dos nossos deveres de Estado do dia a dia? Então, se a gente não cuidar da nossa própria vida de verdade e focar só na política, a gente vai estar focando
numa falsidade. É uma tentativa de compensar com elementos externos aquilo que a gente não faz internamente. Então, ter essa visão de longo prazo começa por admitir que a gente precisa cuidar de si mesmo também e não ficar se entregando só para a política. E isso sim vai ao encontro das coisas boas que o Olavo ensinou sim, e que eu acho que vão fazer eco e muita diferença ainda para o Brasil. Eu acho que esse movimento cresce. Eu acho que o Olavo plantou uma semente e a gente está aqui como prova disso. Arthur, para fechar, diga aí, a gente estava falando, já foi para devaneios, a gente estava falando da operação da polícia. Se você quiser acrescentar alguma coisa, teve também, a gente nem falou muito da sessão 301, que os Estados Unidos estão também olhando para a gente com esse olhar assim, pô, os caras estão vendendo coisa para a China, estão indo para um caminho esquisito, que é um instrumento além desse, da Magnitsky, dos vistos e das sanções econômicas que eles podem usar também, né? Que você... Eu sei que você falaria até mais bonito sobre as coisas que a gente estava falando até agora, mas só fecha com essa história, porque senão o editor... Os devaneios estão mais atrativos, os devaneios estão mais atrativos que a pauta. Que a política diária, isso aí. Fala aí para fechar. Então, em relação à questão da polícia, eu acho que, e do setor financeiro, até aqui no Puxando o Fio, e várias vezes no Quinto Elemento, nós já falamos há muito tempo, inclusive com o nosso fila fixo, né, o nosso querido Ebert, sobre a relação do setor financeiro mundial com os cartéis. Não é uma novidade. O que a gente não pode acreditar é que essa relação foi completamente descoberta, totalmente mascarada e está resolvido o problema, não é verdade? Porque ela não envolve os grandes bancos, entendeu? E quando passa, veja só, é curioso, né? Quando começa a tangenciar os grandes bancos, imediatamente surge uma operação proteção. Não, virou uma operação proteção, até dos grandes bancos. Então, por exemplo, você pega o que aconteceu com a Genial ou com a Brasil Plural, que passou, né, por essa questão, já saiu uma notícia dizendo o seguinte: não, Brasil Plural e o Genial e Trocci lá do Tanuri renunciaram aos furos problemáticos. Veja só. Esse título é complicado, porque se a polícia está dizendo que os caras estão envolvidos num grande complexo de lavagem de dinheiro, eles atuaram ativamente e não foram ludibriados, né, basicamente por dois fundos que eles administravam, eles perceberam depois, mas já começa uma mudança de tom na imprensa, entendeu? Mudança de tom na imprensa porque não interessa sentar o cacete na Plural e não interessa sentar o cacete na Trocci. Então você começa a ter a escolha de quem tem presunção de culpa e quem tem presunção de inocência. Essa história eu já via. Começa os amigos, esse cara aqui pode, não, esse cara aqui a gente já decidiu que ele é culpado, aquele ali eu já decidi que é inocente, né? A polícia não é bem assim. Então a gente não passou nem perto do que realmente é a indústria e o tamanho da interligação e da integração que o crime organizado tem com o Brasil, e se transformou essa operação num grande fato político para tentar dizer que não, nós combatemos o PCC. Lembrando que combater o PCC não é só combater lavagem de dinheiro, não, é combater o cara que está com um fuzil no meio da marginal, entendeu? Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, porque a grande notícia era a questão de evasão fiscal, de desvio de tributos. É sempre, não pagou o Estado, então você é culpado, é o grande culpado. Como se isso fosse o grande crime deles e não matar pessoas no meio da rua, assaltar, botar o cara no micro-ondas. Isso me deixa louco, velho. Desculpinha para regular... Para regular Pix, porque aí também o cara vem voltar com a história do Pix, enquanto bilhões passaram pelos bancos, e os bancos, quando eu faço uma comprinha no cartão de crédito que passa R$100, o cara já me liga, pô, essa comprinha aí é você mesmo? Você não tá fazendo merda? Agora, o cara movimenta 30 bi por aí, e aí, não vi, não tava ligado, aí é foda. Então, eu acho que a gente nem passou nem tangenciou
o que realmente tem por trás. E existem interesses, entendeu? Quando começa uma operação dessa, ela começa com um vetor de motivação e no meio do caminho, que nem o tsunami, a onda vem crescendo, daqui a pouco o cara joga um sofá na onda, o outro joga não sei o quê, o nego vai empurrar o cara que tá na meio da ponte, o nego vai jogando uma galera que o que começou já não é mais. Veja, até eu não vou analisá-la aqui em detalhes, mas ela começa com o Ministério Público Estadual, né? E depois ela vai para o nível federal, mas ela começa estadual. Então, tem sempre questionamentos a serem feitos, a gente não pode tomar tudo que está sendo apresentado como dado, né? Tem muitos interesses por trás e é impressionante, já tem uma sequenciazinha de notícias, hoje já saiu mais algumas, você começa essa coisa, está muito sequenciado e para ser uma coisa orgânica. Tá muito entendeu? jogada ensaiada, né? Exato. Agora, sobre a sessão 301, é uma sessão grave, tá? É uma investigação que a gente realmente tem se falado pouco, porque ela tem a ver com isso, com barreiras ilegais, né? E restrições de acesso ao mercado, práticas desleais com empresas americanas, e obviamente o que tem sido construído no Brasil dentro do complexo de coação, e talvez esse seja o ponto principal, de coação e extorsão do sistema judiciário, por exemplo, com um universo, né, de filhos de ministros que advogam para A, B ou C, isso é óbvio que é uma prática desleal e pode ser uma prática concorrencialmente prejudicial, porque você já está escolhendo um cara que tem uma influência para decidir sobre uma determinada questão e uma empresa local ou uma chinesa que contratar primeiro, né, já vai ter uma vantagem porque existe uma questão do relacionamento. Os antigos embargos auriculares, como falavam os antigos advogados antigamente, né? Então o cara que vai lá no ouvido do juiz, o cara tem mais paciência para ouvir do que ouvir o outro, entendeu? E aí o cara tomar uma decisão não neutra. Mas enfim, são investigações sérias e elas estão ligadas a uma série de fatores. E isso não é apenas a esse sistema pervertido, né, que se deu no Brasil de uma relação entre ministros do Supremo ou do Judiciário, seus filhos ou parentes, esposa, etc., mas também com a sequência de fatos que gerou a perseguição, a censura, aos problemas da Big Tech e, recentemente, eu acho que nos vídeos do Kim, também mostra como houve em algum momento, né, por parte, acho que foi até do Moro, que houve um pedido para que houvesse a redistribuição, né, de um determinado processo que caiu na mão do Alexandre. Então você começa a ver uma série de movimentações para se escolher determinados juízes para se obter determinados resultados. E isso caracteriza muita coisa dentro da seção 301 e é uma coisa que pode afetar empresas também, inclusive o setor bancário brasileiro, porque colaborou com esse sistema, né, inclusive com práticas desleais e anticoncorrenciais. Enfim, é algo pesado, mas isso está sendo pouco visto ainda porque está em análise no Congresso americano e eles falam pouco sobre isso, né? Eles divulgam pouco, eles estão se preparando para falar. Ao contrário do que acontece no Brasil, né, nas CPMIs da vida aí, o cara primeiro lá, o cara se prepara, analisa, investiga, e depois o cara fala. Aqui a gente vai falando à medida que vai investigando, né? Então é um processo que pode ser bastante Investiguem penoso. Comigo, né? Quase uma gincana. Vamos novela. lá. Novela. É o país da novela, pode crer. Muito bem, minha gente. Olha, provavelmente vocês na quarta-feira aí já vão estar com notícias muito mais, né, quentes a respeito do julgamento do Bolsonaro, do teatro, que eu não gosto de chamar de julgamento, um negócio que não é um teatro, porque já está julgado e condenado. Então a gente fica aqui no aguardo para a semana que vem para a gente falar alguma coisa. Estava até comentando aqui se a gente não faz mais perto, ou até tentar fazer ao vivo algum dia aí, porque eu acho que os assuntos estão cada vez mais envelhecendo rápido, né? Mas de qualquer jeito é sempre um prazer estar aqui com todos vocês, não só Arthur, Kim e Herbert, mas também vocês que nos assistem aqui. Não deixem de ver os nossos outros vídeos, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. O nosso conteúdo no Instagram é diferente do que tem aqui no YouTube, então vai lá dar uma olhada. E é sempre um prazer, um abraço a todos e até o próximo Puxando o Fio.